Meteor inglês, que combateu as bombas voadoras alemãs V1. O primeiro avião a jato, o protótipo alemão Heinkel HE-178, realmente voou em agosto de 1939. O oficial da Força Aérea Inglesa, Frank Whittle, ao mesmo tempo trabalhou na Inglaterra por muitos anos com motores a jato antes que seu Gloster Whittle voasse pela primeira vez em 1941. O Messerschmitt Me-262, o primeiro jato operacional alemão, não entrou em ação por um longo tempo. Hitler queria que fosse um bombardeiro e não um caça. Os alemães introduziram também o Arado 234, conhecido como bombardeiro Blitz. Mais rápido do que todos os jatos era o jato-foguete Me-163 Comet, que podia chegar à velocidade de 600 milhas por hora. Mas só tinha combustível para 90 segundos de voo, após o qual operava como um planador de alta velocidade. Os americanos também desenvolveram um caça-jato Lockheed P-80 Shooting Star, mas embora tenha sido enviado para a Itália na primavera de 1945, entrou em serviço tarde demais para participar das missões. De 1939 a 1945, os caças eram usados para encontrar os alvos e controlar o fogo da artilharia, mesmo papel que tiveram na Primeira Grande Guerra. Porém, comunicações de rádio mais eficientes tornaram os caças muito mais eficazes durante a Segunda Grande Guerra. Igualmente, caças para ataque ao solo foram desenvolvidos com precisão. Os alemães inicialmente lideraram com o Ju-87 Stuka, bombardeiro de mergulho, que provou ser uma arma devastadora durante as primeiras campanhas de Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago. Isto funcionou em conjunto com as formações Panzer, com artilharia antiaérea, e sua sirene geralmente servia para aterrorizar as tropas em terra. Os ingleses armaram o Hurricane com bombas chamado de Hurry Bomber durante as campanhas no deserto no norte da África. Tanto os ingleses como os alemães usaram seus caças de ataque à terra como destruidores de tanques, equipando-os com munição que penetrava a parte blindada dos canhões. Bombardeiros que lançavam foguetes como o Hawker Typhoon foram também usados extensamente durante a segunda metade da guerra, especialmente durante a campanha de 44-45 no noroeste da Europa. Os russos também desenvolveram caças de apoio aéreo bastante eficientes, como os Ilyushin IL-2 Stormovik. Este surgiu primeiramente no verão de 41, mas foi extensamente modificado como resultado de suas experiências anteriores em combate. Em 1944, a arte de apoio aéreo próximo havia sido desenvolvida em alto grau, com equipes da Força Aérea equipadas com rádio operando com as tropas avançadas. Os aliados tinham tanto poder no ar que foram capazes de realizar um sistema de fila de táxi, com bombardeiros caças fazendo uma fila na direção de seus alvos. Na Normandia, também os bombardeiros aliados foram usados dando apoio diretamente às tropas em terra. Foram usados para debilitar as defesas alemãs antes de um ataque, realizando um bombardeamento em série.
Algumas vezes, as bombas sem precisão significavam que as tropas amigas sofriam igualmente. Além disso, os danos que os bombardeiros provocavam em terra geralmente atrasavam a marcha. Mas o poder aéreo estava diretamente envolvido na guerra terrestre de outras maneiras, especialmente se considerarmos o avião de transporte. Os alemães e os russos haviam começado a desenvolver forças de paraquedistas nos anos 30. Foram os alemães que primeiramente colocaram em ação durante a invasão da Noruega em abril de 1940. A operação de paraquedistas mais impressionante dos alemães foi a invasão da ilha de Creta, em maio de 41, quando cerca de 5.000 homens foram lançados. A perda dos transportes Junkers, Ju-52, no entanto, evitou que os alemães realizassem outras operações como esta em uma grande escala. Os ingleses e os americanos também começaram a usar forças de paraquedistas no início de suas invasões, a partir do noroeste da África, em novembro de 42. Na primavera de 44, os aliados formaram o primeiro esquadrão de paraquedistas, cujas divisões tiveram um papel importante nas aterrissagens na Normandia. Quase deram também um golpe decisivo nos alemães na Holanda em setembro de 44. A operação só falhou porque as forças terrestres não puderam se unir com os paraquedistas ingleses e poloneses em Arnhem a tempo. Não apenas os paraquedistas foram usados em operações aéreas, tanto os alemães como os aliados usaram tropas levadas por planadores. Novamente, uma vez que dominavam uma base aérea, reforços poderiam ser enviados por ar, como os alemães fizeram em Creta. Realmente, foram os alemães que tiveram o maior avião de transporte da guerra, o Me-323 Gigante, que também possuía uma versão do planador. Os Sindhits, em Burma, em 1944, até criaram campos de aviação provisórios dentro dos territórios ocupados pelos japoneses para enviarem tropas e suprimentos. Burma e o Pacífico também presenciaram o uso extenso de envio de suprimento por paraquedas. No início dos anos 20, o general americano Bill Mitchell realizou uma série de experiências para demonstrar como os aviões poderiam ser eficazes contra os navios. A Segunda Grande Guerra provaria que Mitchell estava certo. Foi o porta-aviões que transformou a guerra no mar, assumindo o lugar dos navios de guerra como a principal plataforma de armas da Marinha. Mas os aviões com base em terra seriam igualmente eficientes. A Marinha Real no Mediterrâneo sofreu especialmente com as operações aéreas do sul da Itália e da Sicília, em suas tentativas de levar suprimento para Malta. Os ingleses também perderam vários navios de guerra para os ataques aéreos alemães durante as evacuações do seu exército na França em 1940 e em Creta em 1941.
Houve também a perda de navios cruciais como Prince of Wales e Repulse para os ataques aéreos japoneses na costa da Malásia em dezembro de 41. Foram os bombardeiros pesados ingleses que finalmente afundaram o navio de guerra Tirpitz, durante muito tempo a maior ameaça aos comboios de suprimento para a Rússia. A bomba que usaram foi a Tallboy de 12 mil libras. Possuía uma estopim na cauda, o que permitia que penetrasse na armadura do navio antes de detonar. Os comboios árticos também sofreram com os ataques dos caças alemães com base na Noruega, que, como na Sicília e no Mediterrâneo, foi comparado a um porta-aviões terrestre. Os próprios navios de guerra adotaram armamentos antiaéreos ainda mais possantes, e as perdas de aviões eram altas. No final de 41, os esquadrões antinavios da Força Aérea Inglesa, principalmente os equipados com Beaufort, sofreram mais extensas e significantes baixas do que qualquer outra divisão das Forças Armadas.